Tá Tá. bom. Quer orar, Fabi? Posso orar. Amém. Jesus, queremos te agradecer por mais uma manhã de vida, Amém. te agradecer tempinho curto, Jesus, mas é um tempinho que a gente tem separado para ouvir a tua voz, para declarar, Senhor, que somos dependentes do Senhor, para declarar que o Senhor é o mais importante na nossa vida, que não existe outro lugar a não ser o Senhor, porque nós queremos o Senhor. Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos que os nossos caminhos estejam retos diante do Senhor, e nós sabemos que esse desejo vem de ti também, que tudo é para ti, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E Jesus, nós queremos declarar como Davi falou que ele te ama, nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar cada dia mais e mais e mais. Senhor, como tem sido bom viver na tua presença. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pelo teu renovo. Como a Rô falou, que tem dias que são difíceis, a gente tem que levantar na nossa rotina, mas nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer porque temos saúde para trabalhar, porque Jesus, o Senhor, nos deu um trabalho, nos deu oportunidade também. Nós queremos te honrar por isso. Nós queremos fazer, Jesus, esse dia com excelência. Nós queremos dar o melhor para ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor, que esse desejo do nosso coração ele seja intenso diante do Senhor. E nós te pedimos, Jesus, nos ajuda a fazer o melhor para o Senhor, nos ajuda a guardar, Deus, o nosso coração. E fala conosco agora através da tua palavra. Prepara os nossos corações, toma nossa mente cativa à obediência de Cristo, do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Vamos lá, então. A gente vai continuar hoje a partir do versículo 26, né? Nós lemos ontem do 1 ao 25, e a partir do versículo 26. E se você não puder estar acompanhando agora, lendo, né, direto, porque você está se preparando, mas assim, preste atenção e assim, coloca a tua vida, né? Coloca o teu nome aqui, né? Em tudo que Davi está falando aqui, porque é muito poderoso, né? Vamos lá. Oi, Ju, bom dia. Vamos ler como ontem, então, quem puder ler, a Ju e a Fabi que puderem ler, né? A partir do versículo 26, a gente vai dividindo aqui um pouquinho. Amém. Posso ler? Você quer que eu leia até Pode ler. qual versículo? Porque aqui são 26 até 50, né? Vão ser 25 versículos, né? É, Podem ser. é, Vai lendo, pode ir tá. lendo, lê 10, né? Se der 10 versículos, Eu também. e a Ju lê mais 10, se ela Tá bom. conseguir, vai conseguir Amém. sim, né? Vai, em nome de E eu leio, de Jesus. repente, os finais, É, pode ler, meninas. amém. Vou começar então, queridos. Salmo, só para recapitular, 18, 18 e 25. Amém? 26, né? Pode ler o 26, 26. desculpa. Aos puros te mostrar puro, mas aos perversos te mostrar astutos. Livra-nos os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Mantens acesa minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, ilumina minha escuridão. Com a tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus, posso salvar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Aleluia. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reverte de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como a da corça e me sustenta quando ando pelo monte. Aleluia. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze.
Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, seu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Amém. Amém. Quer ler o restante, Jô? Vou 37. tentar aqui, gente. Ontem eu fui no oftalmologista. Eu tive que fazer mesmo óculos. 37. Isso. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Cairão debaixo dos meus pés. Pois me cingiu de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem ouvistes, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei com o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeças das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, e os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja os meus rochedos, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Os que me livra de meus inimigos, Sim, tu me exaltaste sobre os que se levantaram contra mim. Tu me livras dos homens violentos. Pelo que o Senhor te louvarei entre as nações e cantarei louvores do teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua prosperidade para sempre. Amém. Amém, gente. Que salmo poderoso. Que salmo maravilhoso esse Salmo 18. É assim, como eu falei, é uma linguagem linda, né? E uma, assim, de conhecimento do Senhor, né? O quanto Davi expressava isso, essa intimidade para falar assim de Deus, né? Para saber como é que adjetivar, né? Saber dar nomes, saber elogiar Deus dessa forma, saber caracterizar como que Deus é, né? Dessa forma e como Ele faz. Gente, assim, é maravilhoso isso. E a gente percebe uma coisa assim muito como que Davi usa essa linguagem de guerra, porque era a realidade dele, né? A realidade dele, ele era um homem de guerra, ele era um comandante, um rei, né, no seu palácio ali, mas ele era um homem de guerra, ele saía de guerras, e a vida toda dele, ele enfrentou isso, batalhas, né, Davi era um homem que sabia, era experimentado nessa área aí de batalhas reais, né, então, ele usa esse tipo de linguagem e é dessa forma que ele fala com Deus e que ele fala de Deus, né? Desses livramentos que o Senhor concedeu a ele. E aí eu fico pensando assim, para nós, né? As nossas batalhas, quantas batalhas que a gente, né, tem travado na nossa vida, e às vezes a nossa batalha aqui não é a física, né?
a maioria delas não é a física. Muitas vezes a gente enfrenta batalhas, assim, imagine você tendo uma causa na justiça, tendo que estar recorrendo ao advogado, tendo que ir a um tribunal, e é uma batalha física, de certa forma, que você está travando, às vezes, alguma injustiça que alguém pratica contra você, seja no trabalho, né, alguma pessoa, mas, assim, a maioria das nossas batalhas são espirituais. E essa linguagem de Davi aqui se aplica muito bem a isso, porque assim, eu vou aprendendo, né, a gente vai aprendendo um pouco com a palavra, e assim, como eu gosto de usar a palavra para orar, né, às vezes esses versículos, e eu aqui, meninas, esse versículo 28, eu amo falar desse versículo, que o Senhor é aquele que derrama a luz nas nossas trevas, né? Aqui na minha versão está: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Eu amo usar esse versículo, porque assim, essas trevas aqui, né, pode ser no teu caminho, de Deus estar te direcionando, né, o Senhor é que derrama a luz, é que te dá a direção naquilo que você não está enxergando, mas muitas vezes trazendo para a nossa vida, das nossas batalhas internas, as nossas trevas, os nossos medos, a nossa escuridão, o nosso pecado, que às vezes a gente vê uma linguagem linda, a gente vê um salmo lindo, mas assim, olha para dentro de você, sabe? Os teus pecados, as tuas mazelas, aquelas coisas que você fica espezinhando, sabe? A gente tem isso dentro de nós, e quem é que vai transformando isso em algo bom? Quem é que vai transformando a tua vida, que vai pegando ali o teu coração, às vezes, esse coração maldoso, esse coração malicioso, esse coração, assim, que era perverso, sim, porque a gente é rodeado de pecado, né? Esse coração que tem desejos malignos, às vezes, não desejos malignos, você não se compara com o inimigo, mas, assim, desejos maus da tua casa, cobiça. Quantas vezes a gente cobiça assim, a gente tem inveja assim, a gente tem desejos desenfreados, a gente é descontrolado, né, em muitas coisas, e são as trevas que rodeiam, né, o nosso coração, que rodeiam a nossa alma, né, e assim, é o Senhor é quem derrama a luz. Se hoje nós somos pessoas que buscam ao Senhor, é porque o Senhor nos buscou antes, né? O Senhor veio em nosso socorro, o Senhor veio em nosso auxílio, e nos, assim, às vezes a gente tem que travar uma batalha com a gente mesmo, e é o Senhor é quem derrama a luz, sabe? É Ele que vem clarear todas as coisas, né? Para que a gente tenha sentimentos bons, pensamentos bons, né? É o Senhor quem faz isso. Não é assim o nosso mérito, não é aquilo que nós somos bonzinhos, nós nascemos de alguma forma, né, com algum valor que possa ser maior do que as outras pessoas, não, sabe? A gente precisa reconhecer quem a gente é. E quando a gente reconhece isso, quando a gente vê diante do Senhor, é como Davi aqui fala, ao puro te mostras puro. E como que a gente é purificado? Se a gente nasceu em pecado, se a gente nasce no erro, se a gente tem os nossos medos, os nossos lugares escuros dentro de nós, né? Que muitas vezes a gente fica travando uma batalha contra isso, né? A gente é purificado pelo Senhor. A linguagem que, como eu falei, essa linguagem de batalha, fala assim de uma guerra que acontece, de uma luta que acontece, e essa batalha só é vencida pelo Senhor. É o Senhor é que é o general de guerra, é o Senhor é que é o forte na batalha, e ele, Davi vai descrever isso aqui, que com o auxílio do Senhor, ele vergou um arco de guerra, né? Você saber que você está numa batalha contra o pecado, numa batalha contra forças espirituais invisíveis que você não consegue discernir muito bem, né? Mas você está numa batalha com o Senhor. O Senhor é esse Deus poderoso que te ajuda, que pega os teus braços e fortalece para que você consiga vergar um arco de ferro. Você não está sozinha nessa batalha, sabe? A gente, assim, Davi fala aqui nesse início, né, que tu salvas os humildes, né? Aquele que é arrogante, né? O Senhor despreza, o Senhor rejeita, mas aquele que se humilha,
aquele que clama por ele, aquele que reconhece que depende do Senhor, o Senhor vem em seu auxílio, né? E assim, aqui ele fala no versículo 30, o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, quer dizer, é verdadeira, é assim, tem princípios, né, para as nossas vidas. E é o Senhor é esse Deus. Toda batalha que a gente enfrenta, a gente precisa reconhecer que quem nos dá força, quem nos faz vencer, não é o nosso próprio braço, sabe? Muitas vezes a gente está aqui, meninas, como é difícil, né? Nessa manhã a gente começou falando sobre isso. Às vezes a gente está cansado fisicamente mesmo, e aí a nossa mente não acompanha, né? O nosso corpo parece que está puxando para trás, e a nossa mente também está cansada, se esforçando, mas o Senhor é quem te ajuda nessa batalha, sabe? Ele está com você, o Senhor, assim, não existe uma distância que o Senhor não possa percorrer. Eu fico pensando a imagem vem na minha frente, né? Da gente longe, às vezes, num lugar difícil, num lugar pedregoso, né? Numa montanha, talvez ali lutando contra os nossos inimigos, e não há distância que o Senhor não percorra. Então, assim, nesse dia, trazer isso no teu coração, sabe? Você está lutando, ou às vezes uma guerra invisível, mas o Senhor está com você, sabe? Onde você estiver, o Senhor te alcança, né? O Senhor, assim, vem com a sua graça, com a sua luz, e Ele te dá força para vencer esses inimigos ao teu redor, inimigos que você não consegue vencer sozinha. Não há um inimigo que você vença sozinha, seja ele físico ou espiritual, mas o Senhor é esse Deus que vem em teu auxílio, Ele vem te salvar. Quantas vezes a gente passa por situações, a gente já, né, passa por situações de medo. Imagine você numa rua escura, chegando em casa à noite, e você sozinha, né, você começa a andar com pressa, com medo, você começa até a transpirar, a tua respiração ali ofegante, porque você quer chegar em casa, você tem medo de que alguém possa vir atrás de você, principalmente nós mulheres, né, a gente se sente bem mais indefesa, e a gente pensa num inimigo real, né, imagina alguém, um homem, né, um carro que pode parar, e então, assim, é um perigo de vida, é algo que a gente realmente, é real, que a gente passa nessa terra, mas, assim, imagine também a sua vida andando numa rua escura, tendo que tomar decisões e você não sabe onde está pisando, você não sabe quem vem atrás de você, você não sabe se você vai ser assaltado por inimigos espirituais, por coisas que vêm na tua mente, pensamentos intrusos, pensamentos invasivos, e quem é o que te socorre? Quem é aquele que, quando você grita, você grita por socorro e vem ao teu auxílio? É o Senhor, Deus forte e poderoso. A gente tem duas linguagens, assim, quando a gente fala de Jesus, Jesus é o nosso mestre amoroso, é o Deus que nos ensinou todas as coisas, Jesus é esse que vem tratar a nossa alma, tratar as nossas feridas, né? Ele é esse servo sofredor, né? Que a Bíblia nos mostra aqui nos evangelhos. Jesus vem te servir, Jesus vem morrer em teu lugar, Jesus vem ali para te conduzir a tua alma à salvação. Jesus é esse, mas Jesus também é o general de guerra. A Bíblia fala sobre isso, sobre esse poder, né? Jesus, agora, quando Jesus voltar, ele não é mais chamado só como o filho do homem, né? Esse que vem te servir, mas ele agora é o filho de Davi, ele vem dessa linhagem de Davi, ele é o general que adestra as suas mãos para a batalha, que te socorre, que é forte, que vem com uma espada. A Bíblia declara lá no Apocalipse que ele vem montado num cavalo, né? E que ele tem na sua coxa uma espada, né? Que ele vem com vestes de poder. Então é esse Deus poderoso que está preparado para te salvar em qualquer circunstância, que está ao teu lado, sabe? Assim como ele tem os recursos nele para tratar a tua alma, para curar tuas feridas emocionais, para te conduzir, né, para te limpar, para te livrar do pecado. O Senhor é esse Deus poderoso de guerra também, para te livrar desses inimigos que são mais fortes do que nós. Não são jamais mais fortes que ele, mas muitas vezes são mais fortes que nós e subjugam, né, o nosso coração. Mas o Senhor é esse Deus libertador, sabe?
vem com esse poder, então que você creia, que você clame, o meu Deus é o Deus poderoso. Aqui até o versículo, deixa eu ver aqui, gente, o versículo embaixo, no versículo 41, fala assim, 40, né, fala, puseste os meus inimigos em fuga, né, e exterminei os que me odiavam. E aí ele fala assim, eles gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Os inimigos, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não conhecem ao Senhor, né, que estão espezinhando a nossa alma, podem gritar por socorro, mas não há quem os salve. Mas nós não. Você não, nesse dia, você pode gritar por socorro. O Senhor vem em teu auxílio. Esse Deus forte e poderoso é o Deus que te auxilia naquela hora difícil que a tua alma está clamando, mas é o Deus que te auxilia para a batalha também, te dá força, né? Nesse dia aí você está lutando às vezes com o teu corpo, com a tua mente, o cansaço vem sobre você, mas clama ao Senhor, clama ao teu Deus, porque Ele vem em teu auxílio em todas as batalhas que você enfrenta no seu dia a dia, seja às vezes com alguém arrogante, alguém que está espezinhando a tua alma, que está querendo te humilhar, seja as suas batalhas internas com os teus medos, com os teus temores, sabe? Porque com as tuas culpas, como a gente luta com a nossa culpa, muitas vezes com os pensamentos que vêm na nossa mente, com os ataques que vêm sobre nós, o Senhor é esse Deus poderoso nessa batalha também, sabe? Deus é esse Deus que nos cerca o tempo todo. E ele, assim, Davi fala que ele espezinhou, ele massacrou os inimigos e eles não conseguiram se levantar mais. E assim, a nossa oração é que a gente vença esses nossos inimigos espirituais no Senhor e eles jamais se levantem. Que sabe que todos os dias a gente possa acordar e pensar, eu venci mais uma batalha, eu estou vencendo uma batalha contra um pecado, eu estou vencendo uma batalha contra um pensamento intruso, contra culpas, eu estou vencendo no Senhor, e é esse Senhor que está em teu socorro, esse Deus que te levanta todos os dias, esse Deus que não dorme, esse Deus que não esquece, esse Deus que ouve, como a gente leu aqui no início do Salmo, aqui, várias assim, ações de Deus, né? Deus abre os céus, Deus desce, Deus se levanta. Aqui eu anotei algumas coisas aqui. Ele assim, ele monta num querubim, né? Ele troveja nos céus, né? Ele ressoa a sua voz, ele atira flechas. Então Deus não é um Deus inerte. Você pode clamar por Deus, você pode orar ao Senhor e ele vem ao teu auxílio. E Deus assim, imagina que Deus está a uma oração da tua vida, a um clamor, a uma palavra, a um sussurro teu, né? A gente falou isso aqui esses dias sobre a nossa oração. Às vezes a gente está com o coração tão angustiado que a gente não consegue pronunciar palavras, né? É um peso tão grande sobre nós e que a gente não consegue declarações talvez tão lindas como essa de Davi. Mas um sussurro teu, Deus está a um sussurro teu. Deus está a uma oração, né? A um clamor ali do teu coração. Deus está à distância de Deus, né? De você, a uma lágrima de você, né? Você derrama o teu coração, você pede por socorro e o Senhor te livra. Deus é esse Deus maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer comentar, meninas? Falar alguma coisa que tem vindo ao coração de vocês? Amém. Eu só quero frisar o que você já falou, que também me chamou muita atenção, Rô. O 29, quanto à força, posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus, posso soltar qualquer muralha. Aleluia, aleluia. É isso, meninas. É qualquer tipo de batalha. O inimigo quer nos enganar, né? Que o Senhor não é poderoso, que o Senhor confundir a nossa mente, né? Que Jesus é só um Deus bonzinho, né? Que Jesus é um Deus bonzinho e que Jesus, assim, nos ensina todas as coisas e que Ele é amável, que Ele é doce, e Ele é mesmo, mas Jesus tem facetas. Jesus se apresenta de várias formas, né? Lá no livro do Apocalipse fala do ser vivente de 4 faces, né?
como um homem, como um boi, como uma águia, né? E assim, Jesus se apresenta de várias formas, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, ele tem auxílio, ele tem direção, ele tem instrução, ele tem palavra, ele tem conhecimento para você, estratégia de guerra para você, de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor pode ser consultado, o Senhor Amém. pode ser requerido, você pode gritar pelo auxílio do Senhor. E assim terminar, né, dizendo assim o quanto que ele é bondoso. Davi, ele começa esse salmo assim reconhecendo quem é o Senhor para ele, como a gente falou, né? Eu te amo, ó Senhor, tu és a minha força, a minha rocha, né? O meu lugar forte. Ele começa adorando ao Senhor e aí ele usa toda essa linguagem que a gente falou, uma linguagem de guerra, de estar no meio de uma batalha. Então, assim, Davi reconhece quem é o Senhor, a diferença, né, de Davi e dos seus inimigos, né? Talvez os seus inimigos, no meio da batalha, pudessem clamar ali por Deus, querendo Deus, mas Davi conhecia o Senhor, e ele adora ao Senhor antes de qualquer batalha, né? Declarando isso aqui. E ele termina também adorando, ele fala, por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome, né? Ele dá grandes vitórias ao seu rei e é bondoso com seu ungido. Você é ungida do Senhor. Você é ungida do Senhor. Sabe que há um óleo precioso sobre a sua cabeça, derramada pelo Senhor, pela graça do Senhor. O Senhor tem ungido a tua vida, tem coberto a sua vida com o seu poder, com a manifestação do seu poder. E há um poder dentro de você, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos lembra, é Ele quem adestra as nossas mãos, como nós falamos aqui. É o Espírito Santo que vai te conduzir em todas as batalhas, Ele que vai te dar as estratégias, vai te dar sabedoria, vai te dar graça para falar. Então, assim, quanto mais próximo, quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento você tiver do Espírito Santo, mais você vai se tornar poderosa nas batalhas, mais você vai se tornar vitoriosa nas batalhas. E você pensar assim, a palavra nos chama de mais do que vencedores, né? Quando você pensa numa batalha, você pensa, tem um derrotado e um vencedor, mas o Senhor te chama de mais do que vencedor. Como é isso, né? Nós somos mais do que vencedores. Então, assim, além de ganhar uma batalha, né? Além de ganhar uma batalha, são muitas batalhas acumuladas, né? Que a gente pode ganhar. E mais do que vencedor é alguém assim que além de ter sido coroado, né, de ver os seus inimigos ali derrotados ao chão, e quando eu falo de inimigos aqui, não estou falando de pessoas, tá, meninas? Estou falando desses inimigos que a gente falou, espirituais, invisíveis, né, da luta da nossa carne, que a gente tem todos os dias. Então, assim, nós somos mais do que vencedores, porque nós vencemos muitas batalhas, e a gente vai acumulando vitórias todos os dias, né, e mais do que vencedores, nós somos aqueles que nos reunimos com todos os outros que são vencedores e a sabe? O Senhor é esse Deus que adestra as nossas mãos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Davi declara isso. Volta 1, Bendita 9 seja minutos e esse Deus 42. inabalável, esse Deus que passa um tempo, passam estações, ele não vai se abalar. Esse Deus que tem nele recursos de todas as formas para suprir todas as nossas necessidades. Podem vir generais de guerra, podem vir exércitos, podem vir nações, né, lutar contra o Senhor, sabe? Não há uma arma de guerra, né? Não há um míssil, não há uma bomba atômica que possa derrotar o Senhor. O Senhor é fiel e Ele é inabalável. É essa rocha que nos sustenta. Que você pudesse, assim, se você conseguir ler esse salmo de novo, sabe, durante esse dia, logo mais à noite, quando você chegar do trabalho, que você tiver um tempinho, sabe, lê de novo, coloca o teu nome aqui, né, quando Davi fala de si mesmo, coloca o teu nome, né, nesse lugar, no lugar aqui dos versículos, e assim, medita nisso, sabe, se fortalece no Senhor, coma dessa palavra,
digere, né? Começa a digerir ali essa palavra. Se você talvez passar a pegar um versículo que seja, aplica na tua vida. Olha, Senhor, aqui ele diz isso e eu coloco o meu nome aqui e eu quero aprender, meditar nesse versículo, num versículo. Você vai ver o quanto que sua vida vai ser edificada, o quanto que o Senhor vai trazer revelação para o teu coração daquilo que ele é. E talvez daqui a um tempo, quando você estiver enfrentando uma batalha aí no seu dia a dia, você vai se lembrar desse versículo que você meditou, você vai se lembrar dessa linguagem e você vai poder orar em cima da palavra e o Senhor, Deus poderoso, vai te dar livramento. Que você prepare aí um testemunho, né? Que a gente possa ter um dia aqui de contar os testemunhos das muitas batalhas, das muitas coisas que a gente tem enfrentado e que a gente tem vencido, porque você é mais do que vencedora no Senhor. E o Senhor é esse Deus, essa rocha firme em quem você pode confiar. A palavra do Senhor é testada, é provada, e assim, ela não vacila, né? A palavra do Senhor é testada, é provada, ela não vai se rasgar, ela não vai se perder, mas ela é firme e fiel até o fim de todas as coisas. Amém, meninas? Vamos orar aqui, que o Senhor assim te guarde nesse dia, te instrua em todas as coisas e adestre as tuas mãos aí para você ficar forte e saber que toda batalha você vence com o Senhor. O Senhor é esse Deus, você não está sozinha. Ele vem em teu auxílio, ele vem te salvar onde você estiver. Amém? Senhor, nós oramos nessa manhã, agradecida, Senhor, por essa riqueza da tua palavra, Senhor, e por ter a noção, Senhor, de que tu és esse Deus dos exércitos, esse Deus forte e poderoso. Senhor, tu te mostras forte, Senhor, no dia da nossa angústia, Senhor, no dia das nossas lutas, Senhor, as guerras que nós enfrentamos todo dia, tu és esse Deus que te mostras forte, Senhor, porque tu és um general, Senhor. Deus, tu és esse Deus todo-poderoso. A tua força, Senhor, não está na nossa religião. A tua força, Senhor, não está, Senhor, ó Deus, naquilo que os homens têm de conhecimento, não está na ciência, não está na tecnologia. A tua força está em ti, na tua pessoa, quem tu és, esse Deus todo-poderoso que nós conhecemos. Senhor dos exércitos é o teu nome, e tu, Senhor, é aquele que nos salva, Senhor, onde nós estivermos, Senhor, mesmo na noite escura, mesmo no dia frio, Senhor, mesmo no dia, Senhor, em que a gente se encontra perdido, Senhor, tu vem nos salvar. Senhor, nessa manhã eu clamo a ti, Senhor, que o Senhor venha em auxílio de cada uma mulher que está aqui, Senhor, que tem enfrentado as suas batalhas, os seus medos, Senhor, ó Deus, Senhor, as suas limitações todos os dias, Senhor, que elas sejam mais do que vencedoras, que elas se coloquem nesse lugar, debaixo dessa rocha que é firme, que não vai se quebrar, essa rocha que não vai se partir, que é o Senhor. Tu és inabalável, a tua palavra é inabalável, Senhor. Ela é genuína, ela é verdadeira, ela é fiel e ela é justa, Senhor. Deus, e nós clamamos a ti nessa manhã, nesse dia, fortalece as mãos das tuas filhas, Senhor, para que elas verguem um arco de guerra, Senhor. Fortalece os braços das tuas filhas, Senhor, para que elas derrotem o inimigo, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor está com elas, Senhor. Tu és a força delas, Senhor, tu és o auxílio, tu és a direção, Senhor, tu és a revelação, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que limpa a nossa mente, tu és aquele que nos livra do nosso pecado, o pecado que tão de perto, Senhor, vem nos rodear, vem nos assediar. Tu és esse Deus libertador. Nós confiamos em ti, não confiamos na nossa força, mas em ti, Senhor. Bendito é o teu nome. Senhor, nós queremos declarar como Davi: bendita é a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu posso confiar em ti, Senhor. Nós podemos Senhor, nos achegar ao Senhor. Nós podemos, Senhor, nos colocar debaixo da tua mão, Senhor. E tu és esse Deus que nos livra, Senhor, e nos dá força para todas as batalhas. Abençoe as minhas irmãs nesse dia, Senhor. Que elas tenham um dia leve, Senhor. Que elas saibam o general que está sobre as suas vidas, a cobertura que elas têm sobre as suas vidas, Senhor. E que elas possam, Senhor, enfrentar, Senhor, o dia a dia, Senhor, ó Deus, mas com leveza, com graça, com a força do Senhor, Deus, e saberem que são mais que vencedores
vencedoras, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. Amém. 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 Meninas, um dia abençoado para vocês. Um dia cheio de graça, cheio do amor do Senhor, Amém. de força do Senhor. Amém. Vocês são mais que Quem puder vencedores. abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha, que tá tão lindo hoje, né? Amém, meninas. Não sei se Amém. pode. Esperar um pouquinho. Quem puder Abrir abrir, sim. só para a gente fazer Sim. uma fotinha e postar lá no nosso devocional. Amém. Isso, meninas, nem que seja só por um Só por um minutinho, Rô, Fabrícia, Késia. Fernanda, Késia, que está aí com a gente hoje. Késia, Só um consegue abrir minutinho. para a gente fazer uma fotinha? Então, vou fazer aqui, amém? Amém. Fabrícia, aparece aí pra gente. Não está aparecendo teu rosto, Fabrícia. Isso, só baixar um pouquinho. Mais um pouquinho, Fabrícia. Não está aparecendo. Eu não tô Isso. aqui. Isso. Meu travou. Foi. A Keren falou que travou Foi. o celular Tá, não tem dela. problema, não tem problema. Vai aparecer A Belle um também não conseguiu, fica tranquila, Belle, tá? Então, beijinho.